sua criação, ele disse: é bom. Olha, o que eu criei é maravilhoso. É como você, é quando a gente que é pai, eu falo principalmente com os pais, com quem é pai, é quando alguém chega e fala bem assim: olha, essa criança é a sua cara. Essa criança parece demais com o pai, parece demais com a mãe. Você, foi eu que fiz. Sou eu. É claro que tinha que ser lindo, maravilhoso. Tinha que ser bonito igual o pai, igual a mãe. Isso que Deus fez quando Ele terminou de criar tudo, de criar todas as plantas, todas as vegetações. Ele olhou e falou assim: quão maravilhoso é, o quão bom é o que eu criei. E o que Deus fez? Entregou isso de presente para o homem. Agora, Deus, mesmo dizendo que isso era bom, o porquê de eu e você desprezar isso tudo? Desprezar a beleza, a perfeição de Deus. Eu te faço uma pergunta, mais uma. Quem está com a razão? O homem ou Deus? O Criador? Olha, Deus criou tudo nos mínimos detalhes. Nós podemos ver árvores gigantescas. Eu estive vendo, alguns dias atrás, fotos de quando estavam desbravando essa BR-364 e o quanto árvores tinha nesse percurso. Árvores que precisavam de vários homens em volta dela, ao redor dela, para conseguir abraçá-la. Um só não conseguia. E eles foram derrubando tudo, desbravando. E também pude ver, andando na rua, plantinhas pequenininhas, de 3 ou 5 centímetros de altura, com uma flor. Olha para vocês verem, árvores gigantescas e plantinhas pequenininhas, mas tudo na sua perfeição, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente olha assim: para que uma plantinha dessa? Que significado tem? Mas Deus criou cada uma com o seu propósito específico. E Ele fez cada planta com esse objetivo específico, para poder cumprir com algo que Ele já tinha determinado no seu coração. No versículo 29, continuando em Gênesis 1, no versículo 29, diz bem assim: e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Plantas com objetivos específicos, produzem sementes, produzem frutos para o alimento do ser humano. Só que, porém, essas plantas não são unicamente, exclusivamente para o alimento do ser humano. Tem também as plantas para o alimento dos animais, dos insetos. Então, uma plantinha daquela de 2, 3 centímetros, ela tem a sua função: alimentar os pequenos insetos. Por mais que um inseto ele consiga ir à copa de uma grande árvore, mas o que ele precisa está naquela planta minúscula. Então Deus cuidou de tudo, dos mínimos detalhes, na perfeição, e Ele reconheceu que tudo era perfeito, que tudo era maravilhoso. Plantas que dão sementes, frutos para alimentar o homem, para alimentar os animais. Agora, eu te faço mais uma pergunta. Você está desfrutando dessa natureza? Da beleza da natureza? Da perfeição da natureza? Você está vivendo ela? Você está desfrutando dela? Ou não? Porque muitos
estão ocupados demais com os afazeres de casa, com os boletos, com a empresa, com a faculdade, com o cursinho, e não tem tempo para isso. Estão perdendo o presente de Deus para a sua vida. Não que você não possa trabalhar, não possa se preocupar com os boletos, não possa fazer uma faculdade, fazer um cursinho. Sim, devemos fazer tudo isso. Mas isso não pode nos impedir de viver o presente que Deus nos entregou. Isso não pode impedir que nós venhamos desfrutar da perfeição de Deus, da natureza. Porque Deus nos presenteou sem custo nenhum. Nós não pagamos absolutamente nada por isso. Nós recebemos de presente. É como nós pegarmos, ir até uma loja, comprar um presente, chegar em casa, dar para o nosso filho, para o nosso cônjuge. Para ele não custou absolutamente nada. Você chegou e presenteou, sem ele ter feito absolutamente nada para receber este presente. Eu quero aqui falar um pouco sobre a minha amada esposa. Agora vocês vão entender o porquê que eu falei que tem plantas que florescem o ano todo. Quem já teve oportunidade na minha casa, já viu que lá em casa é uma floresta dentro da cidade. Lá em casa ela tem planta verdadeiramente da calçada, beirando o portão de entrada, até o final do outro lado, no muro que faz divisa com o fundo, com a vizinha do fundo. Tudo. A área para nós passarmos para guardar moto, só tem só o trielzinho de nós passar, de um lado da mesa, do outro lado das plantas dela. As que não estão no chão, estão grudadas no muro, de fora a fora, penduradas lá. Mas tem plantas, tem. Ela falou bem assim um dia, que se nós formos mudar, precisa ser um caminhão para mudança para as coisas e o outro só para as plantas. Eu falei com ela assim, acredito que vai ter que ser uns dois, porque não dá para colocar uma planta por cima da outra, vai ter que arrumar os dois só para... Ou então um caminhãozão, acho que é... Tem uma dessas lojas que vende ferragem, as coisinhas, tem um caminhãozão bem compridão, só se for um daquele, aí sim. Mas o que eu quero dizer, a minha esposa, todos os dias, ela levanta, ela tira um tempo para as suas plantas. Ela cuida de cada uma. Ela rega, ela muda ela de lugar, ela vê se o sol está muito forte nela ou não, se aquele sol vai fazer bem para ela ou não. Ela cuida de cada uma. E tem um detalhe, ela conversa com as plantas. Um dia ela ganhou uma plantinha e já fazia alguns meses que estava em casa. E essa plantinha dá uma flor maravilhosa. Só que ela não estava produzindo. E ela chegou assim, minha filha, o que está te acontecendo? Por que você não floresce? Você não gostou da casa? Você não gostou de mim? E ela conversando com ela. Ela não colocou absolutamente nada a mais do que o que ela colocava todo dia. Água. Pois questão de poucos dias depois, a planta desabrochou uma flor. Às vezes você pode dizer assim, a esposa do Dirlan está fora de si, fora do seu juízo. Eu falo para vocês, irmão, ela está no seu perfeito juízo, porque isso se tornou uma terapia para ela. É uma terapia que o dia que ela não faz isso, ela passa o dia todo triste, cabisbaixa. Então a conexão que ela tem com as plantas traz vida, saúde para ela, traz inspiração, traz sabedoria. E isso me levou a refletir um pouco mais de quantas pessoas estão adoecendo por falta dessa conexão com a natureza.
Quantas pessoas verdadeiramente estão perdendo a sua saúde física, mental, espiritual, por falta de ter um tempo na natureza, perdendo muito tempo, fornada ali dentro de um escritório, na frente de uma tela de um computador, olha para um lado, concreto, para o outro concreto, todos os lados concreto, sai dali, entra dentro de um carro, uma jaula de ferro, como um carro de plástico ali, direto para casa. Chega em casa, nem aquelas plantas de plástico, né? Não gosto de planta. Isso acaba com a saúde da pessoa. E vendo a minha esposa com essa dedicação, com esse empenho todo com as plantas, eu pude perceber o quanto isso traz vida para ela, traz saúde, sabedoria. E pude ver também o quanto de pessoas estão perdendo essa saúde, pelo fato de não ter essa conexão com a natureza. A natureza e o homem faz parte um do outro, é um conectado com o outro. Deus criou a natureza e o homem para viverem conectados. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8, e foi por isso, irmãos, que eu vendo ela, essa dedicação que ela tem com as plantas e cada uma, e ela sempre fala assim, ó, essa aqui é a estação de flores dela, de florar, é essa estação. Ela sabe os meses todinho que cada uma vai desabrochar as suas flores. E diante disso eu fui aprendendo com ela. Gênesis capítulo 2, no versículo 8, diz bem assim: ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Verso 9: e o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Deus fez o jardim para o homem. Deus fez um jardim com toda espécie de plantas, de vegetações, plantas frutíferas. Deus não fez uma cidade cheia de concreto para o homem. Cidades é criação do homem, não de Deus. Criação de Deus é a natureza. E a palavra de Deus diz: Deus criou um jardim, natureza, para o homem. E ali Ele colocou o homem naquele jardim. Isso nos mostra que Deus fez a natureza com um propósito bem claro, bem específico. Agora, o homem com tanta ganância quer destruir. A troco de ganância, o homem quer destruir a natureza, a criação magnífica do Senhor. A perfeição de Deus o homem quer destruir. E como nós vimos nos noticiários, a destruição da natureza pelas mãos do homem. Veja, só para efeito de compreensão, no feriado como ontem, o quanto de pessoas busca lugares que tenha a natureza em abundância para passar o feriado, indo para os sítios. Você pode ver que quando chega no final da tarde, na véspera do feriado, ou logo pela manhã no feriado, o quanto de pessoas saindo das suas casas na cidade, indo para o sítio, em busca da natureza, em busca dessa conexão com a natureza. É como a alma puxasse, empurrasse a pessoa para ir para a natureza. Sai dessa selva de pedras, vai para a natureza. E sabe o porquê disso, irmãos? Para quando voltar às suas atividades normais, no cotidiano, essa pessoa está com as suas forças renovadas,
com a sua criatividade renovada, mais disposto, revigorados, com a cabeça vazia do caos do dia a dia da cidade. Então você pode ver se algum irmão que já teve essa oportunidade, mas quem não teve ainda, faça essa experiência. Pegue um final de semana e vai para o sítio. Busque um lugar que tenha a natureza em abundância, para você ver como que é maravilhoso ao retornar, como você vem carregado, é como recarregar as baterias. A criatividade, ela expande. Às vezes você está num projeto que você não consegue dar sequência, chega num ponto ali, ele empaca, não vai para frente. Quando você tem esse contato com a natureza, a sua criatividade, ela expande, ela aflora, e você dá sequência no seu projeto. Às vezes você está com um problema que você não consegue resolver, você não tem a visão de como resolver. Busque essa conexão com a natureza, porque lá está Deus presente. O homem e a natureza foram feitos para viver conectados, em harmonia. E Deus, além de dar a vegetação, as plantas, toda essa natureza, Deus também deu os seres humanos, os animais aos seres humanos, ao homem. Deus criou os animais e entregou ao domínio do homem, para que o homem pudesse dominá-los. E Deus criou também os animais com toda a sua beleza, porque se Ele tem um jardim construído com toda a sua beleza, Ele também criou os animais com suas belezas. É bem verdade, tem uns animais bem esquisitinhos mesmo, mas mesmo esquisito tem a sua beleza. Nós podemos ver as borboletas, a quantidade de cores que tem, as araras, as suas plumagens coloridas, o quanto de pássaros que nós às vezes olhamos para o céu e vemos com diversidade de cores, o pavão com as suas longas penas coloridas, quando um pavão ele chega a alçar ali as suas penas longas ali, como é bonito ver. Quanto de cores tem, tudo nos seus mínimos detalhes, tudo perfeito, na harmonia de cada cor, entrelaçando com a outra. Não tem nada absolutamente fora do lugar. E Deus fez em grande abundância. Ele não se limitou em fazer em meia dúzia, Ele fez em abundância, em diversidade mesmo, tanto animais quanto a vegetação. No capítulo 1 de Gênesis, só que no versículo 30, diz: também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus entregou ao homem as plantas frutíferas, as plantas que dão flores, mas também deu os animais como mantimento ao ser humano. Fomos feitos para viver essa conexão entre seres vivos e vegetação, entre natureza e todas as espécies. Não é com uma ou com outra, é com todas as espécies. Mas a correria do dia a dia nos estão roubando isso. A busca incessante por juntar dinheiro, ter a conta recheada, a preocupação pelos boletos de amanhã ou até os boletos do mês que vem, estão nos roubando isso. Estão roubando essa conexão. A sociedade está sendo sufocada pelas suas próprias decisões, e geralmente decisões gananciosas. As grandes cidades
estão tirando as pessoas da natureza para crescer. Perdão, irmão, apertei no lugar errado aqui. Eu acho que é a bateria que está piscando. Amém, irmãos? Como eu estava dizendo, irmãos, as grandes cidades estão tirando das pessoas a natureza. Cada vez que a cidade cresce, a natureza ela é diminuída. E cada vez que uma cidade ela vai diminuindo a natureza, ela vai sufocando o ser humano. Ela vai acabando com a essência do ser humano. E os resultados disso redundam sempre em mais e mais dinheiro, ganância, que sabemos que no final das coisas, tudo ficará. As grandes cidades, as grandes edificações, a conta bancária cheia, ficará tudo aqui. Mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. E o que ainda é pior, irmãos, é porque isso atualmente está acontecendo dentro das igrejas, entre cristãos. Cristãos sendo roubados, cristãos perdendo a sua liberdade, cristãos que estão sendo sufocados pelas suas más decisões, por não compreender a sua essência, por não compreender o valor que há na natureza, por não compreender o valor da criação de Deus, de entender que a natureza é um presente que Deus nos entregou e que ele não pode ser desprezado. Esse presente ele nunca pode ser desprezado pelo homem. E os cristãos estão sendo roubados, estão perdendo a sua liberdade, até para vir ao culto, coloca porém, para mim ir ao culto, eu preciso deixar tudo organizado, eu preciso conseguir finalizar isso hoje. Se eu conseguir finalizar antes do culto, assim eu vou. Isso é colocar Deus em segundo plano, se é que coloca Deus em segundo plano, olhar se é que lembra que Deus existe. Então, deixa um pouco dos compromissos para amanhã. Se não conseguiu fazer hoje, deixe para amanhã.
um dia a mais não fará diferença. Um dia a mais não te tornará incompetente. Um dia a mais não vai tirar a sua credibilidade. Mas coloca Deus em primeiro lugar. Venha ao culto, mesmo que os compromissos estejam numerosos, porque aqui você entenderá o propósito de Deus, você vai compreender o presente que Deus te entregou, você vai entender o valor da vida, da natureza, e aqui você vai ter essa conexão entre seres vivos, entre irmãos. Agora, eu quero te fazer mais uma pergunta. O que Deus te entregou para que você pudesse ter controle sobre ele, a sua casa, a sua empresa, será que Deus não sabia que chegaria um momento que você teria inúmeros compromissos para honrar? Será que Deus não sabia que você ia, ao longo de tudo que Ele te entregou, você ia firmar inúmeros compromissos numa empresa? Você não teria inúmeros compromissos, clientes para atender? Será que Deus não sabia disso? O dia que você clamou a Ele, pediu a Ele, Ele te entregou? Você que constituiu família, será que Deus não sabia que você teria inúmeras responsabilidades para cumprir? É conta de água, conta de luz, é o supermercado, é filhos. Tudo isso Deus sabia. Agora, será que Deus queria que você trocasse o culto, a palavra, Ele, por esses compromissos seculares? Será que Deus te entregou isso para que você pudesse trocar, fazer essa troca? Que eu não posso deixar para amanhã. Porque o feijão de casa acabou hoje, eu tenho que comprar hoje, o mercado fecha daqui a pouco. Então, entre deixar para comprar o feijão amanhã e perder o culto hoje, eu perco o culto hoje, compro o feijão. Será que um cliente que você não conseguiu atender ele até 6 horas da tarde, se você deixar ele para atender amanhã 7 horas, será que Deus não sabia disso? Será que esse cliente é mais importante que Deus? Eu aprendi com o meu pastor que o homem ele produz até 6 horas da tarde. O que ele conseguiu produzir até 6 horas, tudo ok. O que ele não conseguiu produzir até ali, fecha o boteco ali, bola para frente. Amanhã é um novo dia. Fecha as portas, fecha as cortinas, passa a chave, vá para casa descansar. Porque 7 horas, 9 horas, meia-noite, você não vai conseguir render o que você rende em 1 hora. E olha, irmãos, e olha que eu já fiz essa experiência. E confesso para vocês que a única coisa que eu adquiri foi cansaço, frustração, desânimo. O que eu produzi após as 6 horas até 11 horas da noite não equivalia a 1 hora do meu trabalho diário. Então eu carrego para mim, o que eu consegui fazer até 6 horas, beleza, o que eu não consegui, só no dia seguinte. Quem não tem tempo de vir à igreja, cultuar ao Senhor por 2 horas, essa mesma pessoa ela não terá tempo de tirar um final de semana sequer para desfrutar da beleza da natureza com a sua família, ir a um bosque, ir a um sítio. Quem está ocupado demais para vir à igreja por 2 horas, você pode ver, segunda, terça, domingo, segunda, quarta, e assim, todo dia para ele é segunda-feira. E olha que eu conheço alguns que é desse jeito. Infelizmente, entra dia, sai dia, para ele todo dia é segunda-feira. Não desfruta nem do que produz.
é escravo do trabalho, não é nem patrão, é escravo do trabalho. Agora, qual a finalidade? Ter casa, família, empresa, estudos, faculdade, graduações e mais formação. Se você não desfruta disso. Em Provérbios capítulo 1, no versículo 18, Provérbios no capítulo 1, do versículo 18, da mesma maneira essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para a sua própria destruição. Viver para o trabalho o tempo todo, sem descanso, sem tempo de desfrutar da natureza, é armar a sua própria armadilha, é criar a sua própria emboscada, como a palavra nos diz. Precisamos confiar mais no Senhor Jesus. Em Provérbios 3:8 diz: isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Confia no Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, sim, desgastados, e nos perguntamos: eu não fiz tanto esforço físico para esse desgaste todo, para esse cansaço todo. Até para fazer a obra do Senhor, muitas vezes as pessoas estão desgastadas, cansadas, entristecidas. Você enxerga no semblante das pessoas a tristeza, o abatimento, quando fala de fazer a obra do Senhor. Isso, irmãos, é um sinal claro do nosso corpo, da falta dessa conexão com a natureza. Você pode ver, quando você passa muito tempo sem essa conexão, você desgasta, você cansa, entristece, fica amargurado. E isso impacta no cotidiano, no lar, no trabalho, nos amigos e também na obra do Senhor. Até para fazer a obra do Senhor, aquele que nos entregou esse presente maravilhoso, nós muitas vezes não reconhecemos por devido a estarmos frustrados, cansados, tristes. E essa falta de conexão com a natureza nos traz tudo isso. Os seus compromissos, os nossos compromissos, eles devem sempre estar sob as mãos do Senhor. Tudo aquilo que nós iremos fazer, iremos firmar como compromisso, devemos colocar diante das mãos do Senhor, para que nós possamos viver essa conexão. Você pode ver que todo aquele que confia no Senhor, que entrega seus compromissos sobre as mãos do Senhor, ele consegue viver essa conexão, ele consegue desfrutar desse presente de Deus. Então confia no Senhor, entregue seus compromissos diante dele. Tire um tempo para viver em meio à natureza, para viver com essa conexão. Você terá mais disposição, você terá mais ânimo, você terá mais alegria, o seu corpo terá mais saúde para fazer todas as coisas, e inclusive as coisas da obra do Senhor. Você terá entusiasmo, você será o mais entusiasmado, o primeiro a chegar e o último a sair. Aquele que, quando os outros olharem para você, vai falar assim: esse não cansa não. É porque você vai estar abastecido, as baterias estão recarregadas. Então a obra não será cansativa, não será desgastante. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum.
Deixe um pouco de tentar fazer as coisas sozinho, porque você não irá conseguir fazer tudo sozinho. Permita Deus cuidar para você, pois você será muito abençoado, e as bênçãos do Senhor irá produzir riquezas grandiosas sobre a sua vida. E o que é melhor, sem sofrimento. O pastor ele sempre nos ensina que devemos usar mais a nossa mente do que os nossos braços. E ele sempre fala, tem muitos usando muito braço e pouca mente. Isso porque não consegue obter essa sabedoria de Deus, não consegue obter essa capacidade de criação, então acha que tudo é força, é na base do braço, e aí cansa, desgasta. E a palavra de Deus diz em Provérbios que as bênçãos do Senhor produzem riqueza e não provoca sofrimento algum. Ou seja, sofrer fazendo algo com os braços que você poderia simplesmente usar a mente. Mas devido de não ter essa conexão com o Senhor, você sofre fazendo, batendo, martelando na mesma coisa. Precisamos encontrar um equilíbrio, pois o nosso corpo físico, ele precisa dessa conexão. O nosso espiritual precisa dessa conexão com a natureza. Então, a natureza ela produz saúde para o nosso corpo físico e para o nosso espiritual. Sem essa conexão com a natureza, nós enfraquecemos espiritualmente. Eu quero falar um breve testemunho. Quando eu me casei, na época da seca, da baixa do nível dos rios, nós reuníamos em família, mais parentes, amigos próximos, e a gente costumávamos acampar. Chegávamos a fazer isso entre 2 e 3 vezes ao longo do ano. E eram momentos extraordinários. Finais de semanas alegres mesmo. Eu lembro a minha filha, pequenininha ainda, questão de meses de nascida, a gente já estava levando ela para a beira do rio. Ela, quando começou a andar, a gente arrumou uma boiazinha para ela, colocava ela ia lá no meio do rio, a gente empurrava ela e ela vinha descendo com a correnteza. Um tempo desse atrás, nós estávamos até vendo umas fotos dessa, que a gente tem guardado em álbum, e nós falamos assim, quanto Deus cuidou dessas crianças. Porque a gente, uns ia pescar, outros ia para outro, descia o rio, brincando, fazendo competição a nado, e essas crianças tomando banho por conta própria, pequenininho, e Deus cuidando. E passou o tempo, eu e a minha casa não éramos ainda filhos de Deus, não tínhamos ainda ingressado na caminhada com Cristo, e posteriormente, anos depois, viemos a nos tornar filhos de Deus, e na sequência passamos a trabalhar na obra, e isso fomos deixando de lado, esquecemos de fazer esses acampamentos. Até um tempo atrás fomos questionados com alguns parentes, por que não fazíamos mais acampamento, por que não íamos mais. E eu e minha esposa, nós começamos a questionar, falamos assim, mas a obra está nos impedindo disso? O compromisso com a obra de Deus está nos impedindo disso? Mas qual a finalidade? Se nós ouvimos na própria palavra que a obra não é pesada, a obra de Deus não é um fardo, por que Deus não está permitindo que nós tenhamos um tempo para nos podermos ter essa conexão com a natureza? E diante dessas perguntas eu comecei a buscar no Senhor se era isso mesmo, e me deparei com as passagens
dos evangelhos que falam que Jesus, quando ele queria um tempo de conexão com o Pai, longe do alvoroço das grandes multidões, ele ia para o Monte das Oliveiras. Ali ele se retirava a sós ou com seus discípulos. Monte das Oliveiras, jardim do Getsemane, natureza. E comecei a ver assim, não, a obra de Deus, ela não impede que eu venha ter essa conexão. Muito pelo contrário, a obra de Deus, ela me incentiva a ter essa conexão, porque isso vai revigorar as minhas forças, isso vai revigorar a minha fé, isso vai aumentar a minha conexão com o Pai. E eu comecei a ver assim, o que está me afastando da natureza? E comecei a ter a resposta do Senhor. E tive a confirmação no final do ano passado. Trabalho secular. Trabalhar de empregado. Ter um patrão. E ter um patrão que não entende os princípios da palavra de Deus. Que não segue os caminhos. Eu e minha esposa, nós passamos metade do ano planejando nós ir visitarmos alguns parentes que moram em outra cidade. E aí, no meu trabalho, eu consegui ter alguns dias de folga. E ela, lutando no seu trabalho, ela conseguiu uns dias a menos. Nisso coincidiu de ter a reforma aqui da nossa igreja. E já tínhamos dado a palavra para o nosso pastor, que nós viemos ajudar. E o nosso projeto era logo na sequência, após a reforma da igreja, ampliação, tudo que foi, nós termos mais esse tempo para podermos ir. Só que a minha esposa não conseguiu esse tempo a mais. Ela precisou retornar antes para suas atividades. E aí nos impediu de irmos aonde nós tínhamos planejado, de visitar os outros parentes em outras cidades. E nós decidimos no nosso coração, falar assim, olha, vamos entrar em 2024 trabalhando de empregado, mas nós não finalizaremos 2024 trabalhando para os outros. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós trabalhamos um mês deste ano, foi o mês de janeiro, quando foi a partir do primeiro dia do mês de fevereiro, nós saímos dos nossos empregos, tanto ela quanto eu saímos do nosso emprego, e nós falamos assim, nunca mais vamos trabalhar para os outros, vamos se virar, vamos trabalhar para nós. Porque se Deus nos chama para ser livre, por que que um homem vai nos impedir de ser livre? Por que que um trabalho vai nos impedir de viver essa liberdade? E nós determinamos no nosso coração, nós estamos iniciando a empreitada de trabalhar no nosso lar, poder oferecer o nosso trabalho, mas nós estamos no controle do nosso tempo, e nós não abrimos mão de ter um tempo em família, de ter o tempo aqui na casa do Senhor, de ter na obra. E nós fomos vendo o quanto Deus tem cuidado para que a obra dele não seja um fardo. Eu faço parte, juntamente com a minha esposa, da equipe diaconal. Somos em 7 casais, ou seja, quase 2 meses de intervalo de uma escala a outra. Então eu tenho 6 semanas para me elaborar, para me planejar um tempo que eu possa viver essa conexão com a natureza, que não vai me impedir de executar a obra do Senhor, a nossa escala, não vai sobrecarregar os meus irmãos e companheiros no diaconato. Então o que Deus cuida na nossa vida, como Ele planeja, tem tudo planejado, para que tudo ocorra bem, de forma que venhamos ter tempo sim para a obra, tempo para a família, tempo para poder desfrutar do presente que Ele nos deu, que é a beleza da natureza. E quando foi alguns dias atrás, poucas semanas atrás, nós tivemos ainda mais essa confirmação do Senhor, quando você tem
o tempo a seu favor. Você não dá o seu tempo para os outros, você não vende o seu tempo para outro. Nós, com um compromisso em outra cidade, nós fomos nesse compromisso acompanhado de um casal. Nossos amigos nos acompanhou nessa viagem para esse compromisso. E nós planejávamos assim, ir nesse compromisso e retornar. Também não sabíamos se seria um compromisso longo ou não, mas tiramos o dia para esse compromisso. Mas graças a Deus foi rápido, nós conseguimos resolver tudo que tinha a resolver. Voltando, nós paramos em um shopping. Tudo muito lindo, tudo muito bonito, maravilhoso ali. Mas só que o barulho, nós sentamos um pouco, até para conversar, a gente tinha que praticamente debruçar em cima da mesa para conseguir ouvir um outro. É som ligado, é televisão ligada, é as pessoas falando. Dali nós saímos, fomos, almoçamos e retornamos. E nós paramos em um lugar maravilhoso, nas margens da BR. E eu já tinha passado na frente desse local inúmeras vezes. Já passei sozinho de moto, já passei de ônibus, e nunca tinha parado nesse lugar. E eu já tinha ouvido relato de inúmeras pessoas de quanto aquele lugar é lindo. E nós paramos lá. E nós passamos ali algumas horas, que para mim foi assim, como um estralar de dedo. Mas foram horas maravilhosas, porque é um lugar que tem uma conexão com a natureza, com os animais extraordinário. E ali nós pudemos conversar muita coisa, nós pudemos contemplar a beleza dos pássaros que ali tem, e de inúmeros outros animais. E foi um dia assim, tão cuidado por Deus, que começou a chover em volta de todo canto. Você olhava assim as margens assim, questão de 2, 3 quilômetros, que chegava a estar branco, chovendo. Os carros passavam na BR e a gente via tudo molhado. Mas aquele local permaneceu sem uma gota de chuva. Isso tudo Deus cuidando para que nós pudéssemos viver aquele momento, desfrutar daquele momento. E eu mais a minha esposa, nós chegamos em casa, já era mais de 8 horas da noite, impactado de como foi um dia maravilhoso que nós passamos. Nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus pela vida desses nossos amigos que nos proporcionou, através de um compromisso, nos proporcionou esse dia. O cuidado que Deus teve conosco na ida, na volta e esse tempo. Então, irmãos, hoje, um conselho que fica para nós partirmos para o final, um conselho que eu deixo aos irmãos: os boletos, eles vão ficar. As tarefas de casa, amanhã elas terão de novo, elas também irão ficar. A conta bancária recheada, ela vai ficar. E sabe o que é ainda pior? Muitos irão ficar. Então hoje, abra os olhos espirituais. Tire um tempo de qualidade para viver a beleza da perfeição de Deus, a beleza da natureza. Confia no Senhor. Entregue os seus compromissos nas mãos dele. Mas vá com a sua família, com seus amigos, a um bosque, a um sítio. Faça um acampamento à beira de um rio, mas viva a natureza. Se você gosta de fazer trilha, faça trilha. Pega umas motonas invocadas dessa aí e sai fazendo trilha aí. Eu conheci agora esses dias atrás um senhor, ele já deve ter quase uns 60 anos já. Pensa no senhor que gosta de trilha. Ele tem umas motonas lá e ele estava me mostrando uns vídeos que ele faz. E ele embrenha nessas matas aí, mais essa juventude aí. E ele fala assim: isso aqui é minha vida. E ele é um policial penal, mas que ele não abre mão.
2, 3 vezes no ano ele viaja, já fez até o Rally do Sertão, mas ele falou que a vida dele é estar na natureza. E de vez em quando eu vejo as postagens dele nos status, ele deitado em meio à natureza, tudo cheio de lama, mas vive a natureza, não fica preso numa selva de pedra. Mas faça isso hoje, se possível, o quanto antes. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Às vezes, hoje, você pode dizer, essa juventude mesmo, você pode dizer assim: ah, Dirlan, mas ir para a beira de rio tem muito mosquito, tem muito pernilongo. Lá também não tem Wi-Fi, hoje é internet, não tem. Falo para você, os pernilongos eles precisam se alimentar. Seu sangue está doce, muito açúcar que você comeu, deixa os pernilongos alimentar um pouco do seu sangue aí. Faz bem. Amém? Brincadeiras à parte, mas tem roupas apropriadas para você ir, tem repelentes que os mosquitos não vão te incomodar. O Wi-Fi, você consegue viver sem ele por um final de semana, até porque o Wi-Fi está acabando com a sua saúde, está acabando com a saúde dos seus olhos e está acabando com a sua saúde espiritual. Então, viva pelo menos um final de semana sem a internet, sem as redes sociais. Deixa mesmo os pernilongos lá, tirar, como fala assim, o sangue ruim quando você corta o dedo, né? Fala assim, não deixa sair um pouquinho de sangue para sair o sangue ruim. Pode ter certeza que Deus cuidará de você. Deus quer que nós venhamos ter essa conexão. Isso nos faz bem. Isso nos anima de uma forma tremenda. Isso nos dá disposição para o dia a dia. A natureza é o melhor lugar para renovar as forças. Amém? E na companhia de pessoas que amamos, que nos faça rir, não tem preço que pague. Então junte amigos, junte família e faça um acampamento. Vá a um bosque, faça um piquenique. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou sobre o meu coração. E eu fico muito feliz, grato a Deus pela vida de cada irmão que hoje está aqui presente e que me deu a honra de poder compartilhá-los. Amém? Que Deus siga abençoando a cada um de vocês. Que Deus siga derramando graça a favor sobre a vida de vocês. E receba do Senhor aquilo que Ele te entregou de presente. Amém?